Você já foi traído? Já se sentiu absolutamente sozinho, mesmo cercado por amigos, colegas, familiares? Talvez a pergunta mais inquietante seja: você já se perguntou se alguém que está ao seu lado realmente está por você, ou apenas porque isso é útil a ela? Vivemos uma era em que a amizade virou moeda social e confiança é confundida com carência, mas há uma lucidez incômoda e necessária que precisa emergir. No jogo do poder, amizade não é afeto, é estratégia. Este vídeo não é sobre pessimismo, é sobre abrir os olhos. Maquiavel não escreveu para nos confortar, ele escreveu para nos acordar. O que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você confia, se relaciona e lidera. E talvez te ajude a se proteger da dor de ser constantemente decepcionado por expectativas irreais. Agora, respira fundo, porque vamos atravessar zonas sombrias da alma humana. Mas do outro lado, existe clareza e liberdade. A maneira como você escolhe seus amigos diz muito mais sobre suas feridas do que sobre suas virtudes. A maioria das pessoas busca na amizade um espelho onde possam se enxergar de forma mais aceitável. Mas nem sempre esse reflexo é verdadeiro. Ele pode ser uma distorção construída para alimentar a ilusão de pertencimento. Você já notou como alguns vínculos surgem de uma urgência emocional? Aquela pressa em confiar, aquela ânsia por afinidade, tudo isso esconde algo mais profundo. O medo de encarar a própria solidão. É nesse ponto que a amizade se torna perigosa, não por causa do outro, mas por causa da cegueira que ela pode produzir em nós mesmos. Quando depositamos nossa identidade nas mãos de alguém, abrimos espaço para manipulação. E pior, deixamos de desenvolver nossa própria autonomia emocional. Tornamo-nos dependentes da presença e da aprovação do outro. E isso nos torna frágeis. É preciso virar o espelho. Em vez de buscar alguém que nos valide, podemos começar a observar como cada relação revela partes ocultas de nós. Algumas amizades escancaram a nossa carência. Outras revelam nossa dificuldade em colocar limites. Outras ainda mostram o quanto estamos dispostos a negociar a verdade para manter a sensação de aceitação. Questione. Por que você precisa tanto confiar rápido? Que parte de você tem tanta pressa em ser acolhida? A amizade mais valiosa não é aquela que te conforta, é a que te ajuda a ver, inclusive aquilo que você ainda não tem coragem de olhar. Porque no final, o outro é sempre um espelho, mas o reflexo que ele mostra depende da luz que você projeta. Existe uma ideia romantizada de que a amizade é sempre sincera, espontânea, pura. Mas Maquiavel nos convidaria a olhar por outro ângulo. E se a amizade fosse, muitas vezes, apenas uma máscara bem educada? Vivemos em uma sociedade onde os laços sociais muitas vezes funcionam como contratos emocionais silenciosos. Eu te apoio desde que você me apoie. Eu te escuto desde que você me admire. Não falamos isso com palavras, mas sentimos, cobramos, esperamos. A verdade é que a amizade, em muitos contextos, é tática. Serve a propósitos ocultos: acesso, influência, segurança emocional, validação social. Ninguém é seu amigo. Essa frase pode parecer cruel, mas talvez seja apenas lúcida. Porque se você precisa que alguém seja seu amigo incondicional, está delegando ao outro uma responsabilidade que talvez nem você consiga sustentar. Quantas vezes você já sentiu que a amizade de alguém mudou de tom quando a sua utilidade também mudou? Quando você deixou de ser interessante ou conveniente? Não se trata de paranoia, trata-se de consciência. Reconhecer que muitos vínculos são construídos em cima de conveniências momentâneas não é perder a fé no ser humano, é ganhar discernimento sobre a complexidade das relações. A amizade real talvez exista, mas é rara,
e exige um tipo de maturidade que poucos realmente cultivam. A maioria prefere a ilusão confortável ao invés da verdade desconcertante. E toda vez que escolhemos a ilusão, perdemos a chance de enxergar o que realmente está acontecendo. Perdemos o fio da realidade. E é aí que nos tornamos vulneráveis. É comum tratar Maquiavel como símbolo do cinismo, mas poucos compreendem o que ele realmente queria com seus escritos. Maquiavel não era um incentivador da maldade, ele era um cartógrafo da realidade humana. Ao escrever O Príncipe, ele não estava ensinando a ser cruel, estava alertando sobre o que acontece quando o poder entra em cena. E quando o poder aparece, até o afeto se transforma em cálculo. No jogo do poder, a amizade não é um fim, é um meio. Serve enquanto for útil, se dissolve quando deixa de servir. E isso não se aplica apenas a governantes. Em qualquer relação onde há algo em jogo, status, influência, aprovação, recursos, as regras mudam. E os afetos se tornam peças em um tabuleiro silencioso. É duro admitir, mas todos nós, em maior ou menor grau, participamos desse jogo. Às vezes como príncipes, às vezes como peões. O que Maquiavel fez foi arrancar a cortina da ingenuidade e revelar a mecânica oculta por trás das relações. Você já percebeu como algumas pessoas só se aproximam quando precisam de algo? Ou como certos laços se dissolvem repentinamente quando você perde algo que os sustentava? Isso não é necessariamente maldade, é estratégia. E compreender isso é uma forma de proteção, de parar de esperar permanência em vínculos que sempre foram transitórios. O poder, segundo Maquiavel, exige lucidez, e isso inclui olhar com coragem para as motivações por trás das amizades que nos cercam, não para desconfiar de todos, mas para parar de fantasiar e, finalmente, começar a escolher com consciência. Existe uma imagem popular da traição como algo repentino, brutal, quase cinematográfico, mas na vida real, ela é quase sempre silenciosa e vem de perto. A maior parte das traições não chega com ameaça, chega com um sorriso, com promessas veladas, com convivência prolongada. Trai-se pela ausência, pela omissão, pelo cálculo disfarçado de cuidado. Brutus não foi um inimigo que cercou César pelos flancos. Foi o amigo que se aproximou o suficiente para estar ao seu lado no momento mais vulnerável. E é justamente essa proximidade que torna a traição tão devastadora. No jogo do poder, trair não é uma falha moral. É, muitas vezes, um movimento necessário para quem quer sobreviver ou vencer. É difícil aceitar isso, principalmente para quem ainda vê as relações humanas com os olhos da lealdade idealizada. Mas Maquiavel já nos dizia: o que se espera de um príncipe é eficácia, não pureza. O traidor, nesse contexto, não é o vilão. É apenas alguém que entendeu as regras do jogo antes de você. Claro, isso não significa que devamos viver paranoicos, mas significa compreender que a confiança cega é um convite ao próprio enfraquecimento. Talvez a pergunta mais importante não seja por que fui traído, mas por que ignorei os sinais. Em quase todas as histórias de traição havia avisos, pequenos gestos, palavras ambíguas, posturas estranhas, mas a nossa necessidade de acreditar foi mais forte do que nossa capacidade de enxergar. Traição é parte do jogo, dor é parte do processo, mas a lucidez, essa sim, é escolha sua. A palavra lealdade carrega um brilho quase sagrado, mas na prática, ela é tão instável quanto os interesses que a sustentam. As pessoas mudam, seus objetivos mudam, suas prioridades se reorganizam com o tempo. O que hoje parece fidelidade, amanhã pode se transformar em silêncio, distanciamento ou até oposição. Esperar lealdade eterna é muitas vezes
sinal de uma ingenuidade emocional que nos torna presas fáceis no jogo das relações. Na psicologia analítica, essa expectativa está ligada à nossa busca inconsciente por figuras parentais ideais, aquelas que sempre estarão ali, incondicionalmente. Transferimos essa esperança para amigos, colegas, parceiros, líderes. Mas a realidade quase nunca corresponde ao mito. Quando alguém não corresponde à imagem de lealdade que criamos, sentimos raiva. Mas essa raiva, muitas vezes, nasce mais da frustração com a nossa própria expectativa do que com a ação do outro. Confiar demais, sem critério, é um erro estratégico. Não porque as pessoas são más, mas porque são humanas. E isso inclui serem volúveis, contraditórias e movidas por interesses próprios. A lealdade verdadeira, quando acontece, é um encontro raro. Não deve ser cobrada, apenas observada. Ela se revela nos gestos pequenos, na constância silenciosa, na escolha voluntária de permanecer mesmo quando não há vantagem. Mas mesmo essa lealdade precisa ser compreendida como temporária. E por isso, o maior investimento não deve estar em garantir a fidelidade alheia, mas em construir uma relação firme com quem você é. Porque essa, sim, pode durar a vida inteira. Existe um silêncio que acompanha aqueles que sobem. Um vazio discreto, mas constante. Quanto mais alto se chega, mais rarefeito se torna o ar das relações verdadeiras. A liderança, o destaque, o poder, todos esses lugares vêm com um custo invisível. A distância emocional. Quem ocupa posições elevadas precisa aprender a selecionar cada palavra, cada gesto. A espontaneidade se torna risco. A vulnerabilidade, uma brecha. Jung já dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente se é, muitas vezes exige um afastamento das massas. E isso dói, porque somos seres relacionais, mas também somos seres que, para evoluir, precisam atravessar o deserto da solidão consciente. No topo, não há tanto espaço para a ingenuidade. As relações tornam-se mais estratégicas, os vínculos mais cautelosos. A menos quem se alegre genuinamente com sua vitória, e mais quem observe, calcule, compare. Essa solidão não é punição, é parte do processo de amadurecimento. É nesse espaço vazio que nasce a clareza. É onde você aprende a diferenciar companhia de conveniência, afeto de interesse, presença de proximidade real. O topo exige armadura emocional, não para se fechar ao mundo, mas para discernir o que realmente importa. Porque ali, as máscaras são mais refinadas, os jogos mais sutis, e a queda, sempre mais dolorosa. Mas há algo precioso nesse lugar, a possibilidade de encontrar a si mesmo, sem os ruídos da multidão. A solidão do topo, quando bem vivida, não isola, ela liberta. Em um mundo onde tantas relações são frágeis e condicionais, a verdadeira força não está em quem conquista muitos aliados, mas em quem aprende a caminhar sem depender deles. Maquiavel sugeria que um governante ideal deveria ser, ao mesmo tempo, raposa e leão. Astuto para perceber as armadilhas, forte o bastante para enfrentá-las. Essa metáfora vale para todos nós. A vida exige que saibamos identificar os jogos ocultos das relações e que tenhamos coragem para nos posicionar mesmo quando isso nos torna impopulares. A autossuficiência emocional não é isolamento, é liberdade. Significa não precisar da aprovação constante do outro para se sentir válido. É quando você deixa de negociar sua essência para agradar ou pertencer. Na psicologia analítica, esse movimento é um marco da individuação. É o momento em que o indivíduo se separa das expectativas coletivas e começa a viver em sintonia com sua verdade interior. Ser astuto é saber observar sem julgar,
perceber sem reagir de imediato, reconhecer o movimento do outro sem se deixar manipular. É dançar com o mundo sem se perder de si. Essa postura exige prática, exige queda, exige autoconhecimento, mas ela oferece algo que nenhum vínculo condicionado pode dar: soberania interna. Quem se conhece profundamente, se basta. E quem se basta, pode escolher com liberdade com quem quer caminhar. Sem ilusões, sem dependências, com clareza e com força. O poder já não se manifesta apenas nos palácios, nas guerras ou nos parlamentos. Ele se move em redes invisíveis, pulsa em timelines, viraliza em instantes. Hoje, reputações inteiras são erguidas ou destruídas com um clique. Vivemos uma guerra simbólica, onde a imagem muitas vezes vale mais do que a realidade. Likes, comentários, silêncios estratégicos, tudo se tornou tática. O campo de batalha agora é psicológico. A influência digital é uma extensão do poder, e também um campo minado. Pequenos gestos se tornam grandes mensagens. Uma ausência, uma curtida, uma palavra fora de hora, podem custar caro. É aqui que a astúcia maquiavélica encontra um novo cenário. Hoje, não basta ser eficaz, é preciso parecer eficaz. Não basta ser leal, é preciso gerir a narrativa da lealdade. Jung falava da persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. No ambiente digital, essa persona é elevada à enésima potência, e quanto mais distantes estivermos do nosso eu real, mais vulneráveis nos tornamos à manipulação externa. O perigo não está só naquilo que dizem de nós, mas naquilo que deixamos de dizer sobre nós mesmos. Na ausência de posicionamento, o outro nos interpreta. E ser mal interpretado, hoje, é um risco político, emocional e até profissional. No novo campo de batalha, vencer não é sobre gritar mais alto. É sobre compreender o jogo, dominar sua própria narrativa e não se deixar engolir pelas ondas de percepção coletiva. Quem não entende esse cenário se torna presa fácil. Muitas das decepções que sentimos nas relações não surgem de mentiras explícitas, mas de expectativas silenciosas, de promessas que nunca foram ditas em voz alta, mas que de alguma forma acreditamos que existiam. Criamos vínculos emocionais baseados em suposições. Supomos que o outro estará ao nosso lado. Supomos que haverá lealdade. Supomos que há reciprocidade, mas nunca falamos claramente. Nunca perguntamos: o que você realmente espera de mim? E o que eu espero de você? Esse tipo de acordo não verbal é terreno fértil para a frustração, porque o que é óbvio para um pode ser invisível para o outro. No jogo do poder, o silêncio é uma ferramenta poderosa. Quem cala, deixa espaço para ser interpretado. E quem é interpretado, perde o controle sobre sua própria imagem. Na psicologia analítica, essa dinâmica toca o território da sombra. Tudo aquilo que projetamos nos outros sem perceber. Quando esperamos do outro um papel que ele nunca aceitou desempenhar, estamos projetando partes nossas, necessidades não atendidas, desejos não expressos, carências não reconhecidas. A dor da decepção, nesses casos, não vem da traição real, vem da queda de uma ilusão. Por isso, vínculos maduros são vínculos explícitos. Falam do que sentem, nomeiam o que esperam, negociam antes de se frustrar, não romantizam lealdade, constroem clareza. Quem domina o jogo do poder entende que o não dito também fala, e que o maior erro não é ser traído, mas esperar compromisso de quem nunca prometeu nada. Confiar demais não é um gesto nobre. É muitas vezes um gesto inconsciente de quem ainda não aprendeu a proteger o próprio território interno. Ser ingênuo em um mundo de interesses não é virtude, é risco.
E todo risco sem consciência cobra um preço alto. A dor que sentimos quando nos damos conta de que fomos usados, descartados ou manipulados nasce dessa ingenuidade. A crença de que o outro pensa como nós, sente como nós, deseja o bem como nós. Mas ele não é você. Amizades, amores, lealdades, muitas vezes não passam de arranjos temporários que se mantêm enquanto existe conveniência. E quando essa conveniência acaba, acaba também a relação. Isso não significa que todas as pessoas são frias ou calculistas, mas significa que a realidade é mais complexa do que gostaríamos e que a ingenuidade, longe de ser pureza, pode ser apenas a resistência em amadurecer. Na psicologia analítica, essa fase é marcada pelo confronto com a sombra, o momento em que percebemos que nossas idealizações não sustentam o mundo real, que nem todo afeto é seguro, que nem todo vínculo é honesto. Essa constatação dói, mas é uma dor que amadurece. É o sofrimento que quebra a casca da ilusão para revelar algo mais sólido por dentro. Discernimento. A dor da ingenuidade só é inútil quando nos torna cínicos, mas quando ela nos transforma em pessoas mais lúcidas, mais conscientes de si, ela se torna um rito de passagem, e depois dela, já não confiamos tanto, mas também já não nos perdemos tão facilmente. Em um mundo onde vínculos se mostram frágeis e promessas não ditas alimentam desilusões, resta uma pergunta fundamental: quem permanece quando todos se vão? A resposta não está fora, está dentro. Ser seu próprio aliado é a única aliança que não depende de condições externas. Essa é uma das ideias centrais do processo de individuação, segundo Jung. Tornar-se inteiro. Integrar sombra e luz, assumir a responsabilidade por sua própria jornada. Quando você para de buscar fora aquilo que só pode encontrar dentro, começa uma verdadeira revolução interior. Ser seu próprio aliado não significa se isolar. Significa parar de mendigar presença, aprovação, fidelidade. É aprender a se escutar antes de esperar ser compreendido. É reconhecer suas próprias necessidades e validá-las, sem depender da resposta do outro. O poder que ninguém pode tirar de você é aquele que nasce da consciência de si. A força que não se curva é a que brota do autoconhecimento. A solidão, nesse contexto, deixa de ser castigo, torna-se espaço sagrado, um lugar onde se cultiva lucidez, presença e verdade. Quando você se torna seu próprio lar, os outros deixam de ser âncoras e passam a ser companhias. E aí, qualquer aliança feita é uma escolha, não uma necessidade. E o mais interessante é justamente quando você não precisa, que começa a atrair vínculos mais reais, porque sua presença já está completa. E onde há completude, não há espaço para manipulação. A maior lealdade que você pode ter é com a sua verdade. Durante um projeto intelectual que me era profundamente caro, vivi o que só pude entender depois como abandono. Não houve rompimento declarado, nem palavras duras, nem traição explícita. Houve apenas um desaparecimento, um silêncio gradual de quem antes se mostrava tão presente. No início, busquei justificar. Talvez fosse falta de tempo, talvez fosse distração, mas lá no fundo, eu já sabia. Sabia que aquele vínculo era sustentado mais por minha entrega do que por reciprocidade real. Demorei a aceitar, porque aceitar significava encarar minha própria ilusão. E mais do que a ausência do outro, o que doeu foi perceber o quanto eu esperava mais do que havia sido prometido. Não houve quebra de contrato. Houve o despertar para o fato de que ele nunca existiu. Essa experiência me arrancou da ingenuidade. Me fez olhar com mais atenção para os acordos silenciosos que eu mesmo sustentava. Me forçou a amadurecer, a me recolher, a me reorganizar. E com o tempo,
compreendi que o crescimento mais profundo acontece nesse exato lugar, entre a dor do abandono e o nascimento de uma nova autonomia. Hoje, sou grato por esse silêncio, porque nele encontrei a mim mesmo. E talvez seja isso o que Maquiavel queria nos mostrar ao descrever os bastidores do poder com tanta frieza, que não há traição mais profunda do que aquela que cometemos contra nossa própria lucidez, e que, uma vez desperto, ninguém mais te adormece. Maquiavel não escreveu para matar esperanças. Ele escreveu para matar ilusões. Sua lucidez cortante não é um convite ao cinismo, mas à maturidade. Depois de tudo o que atravessamos aqui, as máscaras da amizade, os jogos do poder, as sombras da lealdade, os silêncios da traição, fica uma certeza: quem vê com clareza sofre menos, porque já não espera o que ninguém prometeu, já não exige o que ninguém pode dar, já não confunde afeto com conveniência. A amizade mais honesta que você pode oferecer a si mesmo é a verdade, e é essa verdade que liberta. Ser lúcido não significa ser frio, significa ser inteiro. Significa deixar de viver em função da validação externa e começar a construir uma base firme dentro de si. Que este vídeo não tenha sido um convite à desilusão amarga, mas à autonomia serena, porque quem vê o mundo como ele é, pode escolher com mais consciência como quer caminhar dentro dele. Curte, comenta, compartilha, mas acima de tudo, leva essa lucidez contigo. Por aqui a gente não promete amizade, a gente entrega a verdade.